Meus caros irmãos e irmãs, existe hoje no Evangelho que nos é apresentado um pedido que os gregos fazem a Jesus, ou fazem, desculpem, a mim. Nós queremos ver Jesus. Os gregos não tinham uma concepção da religião judaica, mas eles queriam ver Jesus. Eles queriam conhecer Jesus, adentrar provavelmente esse mistério, deixar-se envolver por essa própria presença de Deus. Porque para conhecer é necessário primeiro que nós tenhamos o hábito de querer nos aproximar, para que depois nós possamos conhecer. A primeira leitura de hoje, que nos é tirada do profeta Jeremias, Jeremias vai nos dizer: imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Para que nós possamos conhecer a Deus, para que nós possamos adentrar a essa nossa partilha de vida com Deus, a essa intimidade dele, é necessário que nós deixemos primeiro como que essa lei de Deus possa ser travada no nosso coração e no nosso ser. O conhecer Jesus requer, sobretudo, que nós tenhamos uma convivência com Ele. Eu posso ter a curiosidade de ver alguém. Herodes queria ver quem era Jesus, mas provavelmente Herodes não queria adentrar ao mistério daquilo que Deus proporcionaria, no conhecimento de deixar-se envolver por Deus e através das coisas de Deus. Conhecer Deus é ouvir Deus, é decifrar a voz de Deus. Nós só deciframos a voz de alguém quando nós convivemos com esse alguém transcorrer da nossa vida. Hoje, os judeus não decifravam de quem era aquela voz, de quem era a voz que falou com Jesus. Era um profeta, era anjos, alguém que falou com ele. Deus era quem falava com ele. Agora, no transcorrer da nossa vida, pode ser que nós nunca tenhamos uma experiência de Deus. Talvez possa ser que o nosso transcorrer da nossa vida não passe somente de um ato de curiosidade. Eu quero ver quem é Jesus. Eu quero ver quem são esses cristãos. Mas ele não passa de uma simples curiosidade na vida. Agora, quando nós nos deixamos envolver essencialmente por essa palavra de Deus, nós vamos deixando com que Deus seja em nós e nós sejamos em Deus. Charles de Foucault dizia: depois de ter descoberto que existe um Deus, tornou-me impossível não viver só para Ele. Porque depois que nós nos deixamos envolver e nós conhecemos Deus, torna-se impossível abandonarmos Deus. Torna-se impossível não querermos, no transcorrer da nossa caminhada e na nossa vida, adentrarmos nesse mistério de Deus. Mas para que nós possamos vivenciar esse mistério, essa graça de Deus, no transcorrer da nossa vida, é necessário que nós voltamos em nós mesmos. E aí vem o questionamento: será que nós estamos dispostos a nos abandonar alguns princípios que muitas vezes para nós são caros na nossa vida, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos deixar que Deus possa partilhar da nossa vida e nós partilhemos da vida em Deus? Santo Afonso Maria de Ligório dizia: Deus está pronto para dar tudo àquele que desce tudo. Deus está pronto a dar tudo para cada um de nós quando nós nos damos inteiramente a Ele, por Ele, quando nós deixamos com que Deus seja essencialmente em nós. São Paulo dizia: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, porque a partir do momento que o homem se apaixona por Deus, pela palavra e pelas coisas de Deus, ele não tem mais interesse a uma vida que seja uma vida voltada a todos os desejos, as ambições e tudo aquilo que o mundo terreno lhe proporciona. Mas é o que essencialmente que Deus nos dá, enquanto amor e enquanto caridade. Tudo consiste em amar a Deus. Em amar a Deus consiste em amar a sua vontade. Hoje o texto nos fala que a carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus fez a vontade de Deus. Ele foi obediente a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas o texto termina nos dizendo que ele nos dará, com a consumação de sua vida, torna-se causa de salvação eterna
para todos aqueles que o obedecem. Para todos aqueles que deixam que essa palavra de Deus seja realmente gravada em sua vida, no seu ser, no seu coração. Para aqueles que estão dispostos a amar verdadeiramente. Porque o amor ele consiste em abandonar pelo outro. Sobre todos os aspectos do amor. É abandonar para o outro, a viver com o outro. Santo Agostinho já dizia: ame e cumpra a vontade de Deus. Se eu não amar a Deus, eu não cumpro a vontade de Deus. Eu não sou obediente a Ele. Podemos cair muitas vezes mesmo amando a Deus? Podemos, faz parte da nossa fragilidade. Mas o amor ele requer na totalidade essa presença de Deus. Mateus Calcário diz assim: seja fiel nas pequenas coisas, porque nelas se mora a sua força. Às vezes nós estamos preocupados em grandes coisas. É impossível para mim fazer grandes coisas, mas são nas pequenas que nós chegamos em Deus. Se eu não abandono das pequenas coisas que nós vamos aprendendo aos poucos, nos abandonar. E fala nos trechos de hoje que Deus, na primeira leitura, que Deus perdoará a sua vontade e não se lembrará mais dos seus pecados. Porque aqueles que ouvem a Deus e têm uma condução de vida que seja condizente à palavra de Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Papa Francisco dizia que a misericórdia é o palpitar do coração de Deus. Deus nos concede a sua misericórdia pelo seu amor. O amor de Deus é a flor e a misericórdia é o seu fruto, escreve Santa Faustina. Então, esse Deus ao qual nós nos propomos a seguir, esse Deus ao qual nós tentamos adentrar no conhecimento perfeito de quem Ele é, esse Deus ao qual nós aprendemos a amar pela convivência com Ele, é o Deus que nos mostra o caminho novo da vida. Porque quando eu amo, o caminho de Deus é outro, a vida é outra. Hoje Jesus vai nos dizer que se o grão de trigo não morrer, ele se torna apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Na vida pode ser que nós passemos por aqui sem um grão de trigo e de nada serviu. Pode ser que nós sejamos mais um grão de trigo entre os milhares e milhares de grãos de trigo que já passaram por esse mundo. Mas se eu sou um grão de trigo disposto a morrer em mim mesmo, eu me torno um grão de trigo que dá frutos. Eu me torno um grão de trigo que nos leva à vida. Eu me torno um grão de trigo que dá um sentido à vida, que dá sinfonia ao conceito próprio da vida. Demóstenes já dizia: a vida é como um instrumento de música. Tem de elevá-la e libertá-la para que ela torne-se agradável. Quando eu sou preso às coisas humanas, eu nunca vou me libertar, eu nunca vou me elevar. Eu vou ser sempre preso a mim mesmo, sempre preso às coisas que esse mundo pode me oferecer. E eu nunca chegarei a essa vontade, a essa graça de Deus. Nós estamos no último domingo, antes de nos aproximarmos da Semana Santa. Domingo nós celebramos anos e abrimos a Semana Santa. Esses 40 dias nossos de reflexão, e cada passo que nós temos dentro da nossa reflexão, nós temos que olhar quem nós somos, daquilo que nós queremos. Será que nós queremos apenas conhecer Jesus pela curiosidade que existe em nós? Eu quero ver esse Jesus aí, quero ver quem Ele é. Ou será que conhecê-lo para mim tem se tornado algo que me apaixonando e vai deixando com que esse Deus possa ser na minha vida? Santo Agostinho dizia: a Deus dá-me aquilo que ordena e ordena-me aquilo que queres. É que nós devemos dizer a Deus todos os dias da nossa vida: dá-me, Senhor, aquilo que ordenas e me mostra aquilo que queres que eu faça. Mostra o caminho como o Senhor me proporciona no dia a dia, para que você possa ser essa presença sua no coração dos homens. Santo Agostinho diz que o verdadeiro amor está em obedecer e crer naquilo que nós amamos. Será que eu obedeço? Será que eu creio? Ou será que minha vida não tem passado, a minha vida cristã não tem passado por uma simples curiosidade? Uma simples curiosidade da vida, uma simples curiosidade que existe em mim. Esses dias eu ouvi uma coisa que dizia assim: um protestante perguntando a um católico: vocês acreditam realmente que Jesus está na Eucaristia? Mas vocês
E ele disse: se nós acreditamos que Jesus está na Eucaristia, qual é a nossa fé? Ele disse: mas se Jesus está na Eucaristia, por que os sagrados estão sempre vazios? Nós temos que nos questionar isso. Se nós acreditamos em Deus, por que nós somos muitas vezes vazios? Se nós realmente amamos a Deus, por que nós não vivemos a palavra dele? Por que nós não deixamos ele ser em nós? Nós somos sentido de adoração do sacrário, mas por que nós não deixamos ele ser em nós? E a partir de nós? Será que eu sou apenas curioso? Será que eu sou apenas mais um grãozinho de trigo que passa por aqui? Será que eu sou mais um na multidão daqueles que passaram, de nada acrescentaram e em nada puderam viver, porque não se encontraram no sentido da vida? Nesse final de Quaresma, com esse Deus que ressuscita para a minha vida, o que sou eu nessa ressurreição da vida? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.